The Father foi uma peça de teatro escrita e dirigida por Florian Zeller, que estreou nos teatros em 2012. Em 2020, essa peça ganhou uma adaptação para o cinema, que agora, no ano de 2021, foi indicada a nada mais, nada menos do que o Oscar de melhor filme. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, peraí. Meu nome é Rafa Correia, e se você tá aqui é porque você provavelmente assistiu Meu Pai ou The Father e tá aí com a cabeça espiralando, assim como ficou a minha. Então, se você é uma dessas pessoas que já assistiu o filme e tá super afim de uma análise um pouquinho mais profunda, uma análise com alguns pontos de vista, algumas respostas, talvez, para as dúvidas que você ficou, eu acho que esse vídeo é pra você. Mas se você ainda não assistiu o filme, aguenta só um pouquinho que nos primeiros minutinhos eu vou contar um pouquinho a história pra te dar vontade de assistir. O Anthony é um homem idoso que tá encontrando e vivendo uma realidade muito difícil. A sua cabeça, a sua mente tá cada dia mais confusa e ele já não consegue mais entender o que tá se passando por ali. O filme não fala em nenhum momento sobre uma doença específica, como por exemplo o Alzheimer, mas passa pela cabeça do espectador, pelo menos pra mim, que possa ser este o caso do Anthony. O lance aqui é que não faz tanta diferença assim saber o que ele tem, porque nós não estamos falando necessariamente sobre a doença. A gente está se colocando no lugar dessas pessoas que vivem essa grande dificuldade, e eu diria mais, assim, eu diria essa agonia, esse sufoco de estar vendo a mente da gente se esfumaçando devagarinho. O filme conta a história das tentativas da filha do Anthony, a Anne, de tentar ajudar o pai. Então ela tenta de todas as maneiras que você pensar. Ela cuida do pai, ela tenta cuidadoras para cuidarem do pai. O problema é que o pai não se adapta com nenhuma das cuidadoras. Então no começo você vive muito essa aflição também da Anne, de tentar ajudar o pai, de não conseguir ajudar o pai e de querer muito ajudá-lo. Inclusive a gente vai falar na análise aqui do porquê isso acontece do meu ponto de vista. Eu não posso entrar muito na história, que senão eu vou acabar dando algum tipo de spoiler, mas o que eu posso te dizer é que vale muito a pena. Na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor interpretação do Anthony Hopkins, que aqui é quem interpreta o Anthony, e a Olivia Colman também não perde muito, que é quem interpreta a Anne. A direção do Florian Zeller tá maravilhosa, você vê que ele domina muito bem aquilo, e é engraçado porque você percebe que o filme tem muito uma pegada teatral. Ele vem de uma peça de teatro e ele conseguiu manter um pouco desse gostinho de cena de teatro. Tudo é ambientado no mesmo lugar, então assim, o que eu posso te dizer é, assista. Vale cada segundo, é uma experiência sensorial, é uma experiência incrível e que vai provavelmente te fazer pensar muito em muitas coisas. Sem dúvida nenhuma, é um filme que merece os 100 minutinhos de vida aí investidos, porque, assim, uau! Bom, a partir de agora, eu vou fazer a minha análise do filme. Então, se você ainda não assistiu, desliga aí, por favor, porque eu vou dar muitos spoilers e pode ser que isso realmente estrague. E esse filme não merece ser estragado. Assista sem spoilers, eu te aconselho muito isso. Eu vou dividir essa análise em 3 partes. A primeira delas, a busca pelo tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre como o filme discute essa busca incessante pelo tempo e pela percepção dele. A segunda parte é a necessidade de aprovação, que inclusive é onde me pega mais esse filme. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades de aprovação, principalmente da Anne, em cima das coisas que ela espera do pai e vice-versa. Na última parte, a gente vai falar sobre a dificuldade de amar incondicionalmente. Eu acho que esse também é um momento que é o assunto que sela o filme e que deixa a gente transbordando no final. Eu, pelo menos, estava aos prantos quando o filme terminou. Eu assisti uma live com o Florian Zeller, a Olivia Colman e o Anthony Hopkins para, se eu não me engano, o pessoal da academia lá do Oscar. E o Florian, ele fala sobre como ele escolheu modificar os móveis. E aí eu fui assistir de novo e realmente você começa a perceber, porque durante todo o filme você fica com essa sensação de ele está no mesmo lugar? Este apartamento é o dele ou este apartamento é o dela? Será que ele tá voltando no tempo? E na verdade, o Florian, ele não quer te responder, né? Ele não quer te responder claramente essa pergunta. Então ele realmente mudou as coisas de lugar, ele muda os quadros de lugar. É o mesmo apartamento que ele vai mudando as cores das paredes, ele faz mudanças sutis pra realmente te confundir. E pra mim esse é o grande ponto, assim. Ele te insere nessa busca pelo tempo. E da mesma maneira que o tempo é tão importante pro Anthony, ele passa a ser pra você também. Você fica perdido, você não sabe se você tá falando de uma história que aconteceu antes, de uma história que aconteceu depois, e isso é representado demais pela busca incessante do relógio. A sensação que dá é de que o relógio é mesmo como se fosse esse amuleto. O relógio esclarece as horas. Essa busca pelo tempo tá muito ali simbolicamente colocada nessa busca maluca dele pelo relógio, que ele perde a todo momento. Então ele perde o tempo. Ele não sabe exatamente o que tá acontecendo. E nesse ponto, o filme faz isso muito bem. Ele te coloca dentro da cabeça do Anthony para que você enxergue as coisas como ele enxerga. Então ele não te dá todas as soluções. Quando a segunda atriz, a Olivia
Olivia Williams, que interpreta a Catherine, que é aquela enfermeira que aparece no final, quando ela aparece como filha, que é logo ali no começo, você fica, não. O que tá acontecendo aqui? Sabe? Você fica completamente perdido. Pra isso, ele te coloca dentro da cabeça do Anthony. Ele não te dá todas as respostas, ele confunde tudo, ele mistura o cenário, ele mistura tudo isso. Mas tem uma coisa que o Zeller faz aqui, que é extremamente difícil do meu ponto de vista, que é apresentar algumas cenas que mudam o ponto de vista. Então tem algumas cenas onde você tem só a Olivia Colman em cena, só a Anne em cena, e essas cenas são mais fáceis de entender. Então nessas cenas você consegue compreender um pouquinho, ou pelo menos tentar entender o que tá mais próximo da realidade. Nesse momento, ele te coloca o ponto de vista da filha. E nesse ponto de vista, sem esclarecer tudo, para que o filme não perca a graça, digamos assim, ele consegue te entregando algumas informações. E a principal delas é a exaustão, como ela está exausta, como ela também não consegue mais saber exatamente o que fazer. Ela tem um relacionamento que pode ruir a qualquer momento, ela vai pra janela, ela olha as coisas, a vida que ela queria ter, e ela não consegue realizar. Ela não consegue realizar nada disso, principalmente porque ela não tem coragem de na cabeça dela, abandonar o pai. Ela não tem coragem de sair de perto do pai quando ele mais precisa dela. Nessa segunda parte da resenha foi onde eu me inspirei um pouquinho lá na leitura do Lucas Blue, porque ele trouxe um artigo que ele encontrou lá no Google, na internet, de uma psicoterapeuta chamada Sarah Shapiro Halberstam. E o artigo dela fala Parental Approval and the Adult Child, ou a aprovação parental e o filho adulto, enfim. Mas aqui ela faz uma análise muito rápida sobre o porquê ela acredita que nós, quando adultos, temos tanta necessidade de aprovação dos pais. E ela explica o seguinte: quando recém-nascidos, nós somos lá pequenos e indefesos, e a gente aprende por instinto de sobrevivência que a gente precisa da aprovação dessas pessoas, a gente precisa dessas pessoas que são os nossos pais, que são os nossos provedores. A gente precisa do apoio deles para cuidar da gente, para proteger a gente e principalmente para fornecer alimento. Quando recém-nascidos, a gente já vai crescendo, aprendendo que a gente precisa dessas pessoas para sobreviver. Até certo ponto, até certa idade, a necessidade de aprovação, né, a não rejeição, significa que ao longo da vida tudo que você precisar vai ser oferecido a você. E a gente carrega isso, de acordo com a Sarah Shapiro, para nossa vida. E quando a gente tá lá, adulto, feliz e contente, a gente acha que a gente ainda precisa dessa aprovação. Se eu quero as mesmas coisas que os meus pais, eles não vão me rejeitar. A probabilidade da gente continuar seguindo juntos é maior. E se seguimos juntos, seguimos mais fortes. Ela fala muito aqui no artigo dela, que é um artigo curto, eu vou deixar até aqui o link na descrição do vídeo para vocês poderem ler, tá em inglês. Pra mim foi tipo... sabe? Porque eu mesmo tive aí umas questões a vida toda com o lance de aprovação parental, aprovação da mãe, da irmã mais velha. Eu acho que foi uma análise, assim, que pegou muito. Por quê? Porque aí a gente volta lá no caso da Anne. A Anne, basicamente, ao longo do filme todo, ela tá nada mais, nada menos do que buscando a aprovação do Anthony na maioria do tempo. Ela fica toda derretida quando ele diz pra ela: oi, muito obrigado. E tem um outro momento onde eles estão no elevador e ele fala: nossa, você tá bonita hoje. E ela fica toda derretida. Mas a gente sabe muito bem que quando ele tava com aquela menina na entrevista, ele tava contando várias coisas negativas. E ao longo do filme todo, ele fala várias coisas negativas. Ele diz sobre a Anne, ele diz que ela é estúpida, ele diz que ela que ela quer roubar o apartamento dele. Ele fala que ela, né, ele chama ela, diz que ela não é honesta, diz que a outra filha, isso ele fala várias vezes, ele fala que a outra filha, que por sinal é uma filha dele que já faleceu e que ele não se lembra, e ele faz questão de dizer todos os dias pra Anne o quanto a outra filha era uma filha melhor do que ela. E aí as coisas começam a se dividir. Por quê? Na cabeça dela, no ponto de vista dela, isso pode ser verdade. Porque por um lado, ela pode pensar o seguinte: tá, mas isso é a demência, né? É a demência dele falando, mas não, pode ser só verdade. Porque afinal, pra eu considerar que ele realmente me acha bonita, pra eu considerar que ele se sente agradecido por tudo aquilo que ele me agradeceu no outro dia, eu preciso entender que talvez o que ele esteja dizendo também seja verdade. É muito difícil pra ela lidar com isso, porque ela continua buscando a aprovação. Tem uma cena bem específica quando ela vai lá na gaveta, lá no armário, e ela puxa as gravatas
Você vê que ali ela tá lembrando daquele pai que provia tudo que ela precisava, daquele pai que era o apoio e não o contrário. Inclusive, toda essa relação vai culminar numa cena muito difícil de ser engolida, que é a cena do travesseiro. Tem aquele momento onde ela sufoca o Anthony, a Anne sufoca o Anthony com o travesseiro, né? Como se ela estivesse tentando matar ele. E aí, logo em seguida, corta pra uma cena dela apoiada na pia. E aí existem duas opções aqui. A primeira é, isso foi um devaneio, um pensamento trágico e profundo, movido pela exaustão da Anne, de se ver pensando nesse momento tão difícil, dela se pegar pensando, eu poderia encerrar o sofrimento dele ali, e obviamente o meu sofrimento também. Claro que eu não tô dizendo que a Anne queria matar ele de verdade, mas eu acho que isso pode sim significar um pensamento trágico e horrível que pode ter passado pela cabeça dela naquele momento. Só que isso também pode significar, mais uma vez, a cabeça do Anthony mostrando pra ele, se fosse um pesadelo, um pensamento do Anthony, a cabeça dele mostrando pra ele como ela quer mesmo acabar com ele, como ela quer mesmo ver o fim dele, ou até mesmo a própria mente reforçando pra ele aquilo tudo que ele já vem vivenciando. Ou seja, vozes dizendo pra ele o tempo todo, quando é que você vai embora? Quando você vai dar paz pra gente? Aqui as opiniões vão se dividir um pouquinho, porque fica no ar aquela dúvida, será que o Paul, que é o marido da Anne, realmente disse aquelas coisas pra ele? Porque ele disse, daí a pouco o outro ator também diz. Mas ao mesmo tempo, isso tudo pode ser variações ali da cabeça dela, porque nos momentos onde o Paul precisa realmente falar algo, nos momentos onde a Anne tá ali sozinha com ele, ele tá muito preocupado com ela, ele tá preocupado com a vida dela, ele tá preocupado que ela tá vivendo essa maturidade, esse momento onde ela tá tranquila, eles poderiam aproveitar uma viagem, e ele tá cuidando do pai. Então ele quer realmente mostrar pra ela que a casa de repouso talvez seja a melhor opção, tanto pra ele quanto pra ela. Então eu não sei se eu consigo acreditar que ele realmente disse isso pro Anthony. Isso me parece muito mais algo produzido na cabeça do Anthony, mas também é algo que o Zeller não quis responder. Do meu ponto de vista, se você discorda ou concorda, comenta aí o que você achou. Esse é o momento onde o filme me ganha, é onde ele realmente pega todo mundo e bota no bolso, porque ele consegue colocar em cena uma discussão profunda sobre o amor incondicional. A gente sabe que os dois se amam, a Anne ama muito o pai e o Anthony ama muito a filha, mas eles têm alguns grandes obstáculos, e nesse lugar aqui, neste filme e nessas relações, o amor tá sempre atrelado a muito sofrimento. No caso da Anne, ela ama incondicionalmente esse pai, mas ela já não sabe o que fazer, ela não está sobre o poder dela, e ela tem que enfrentar a dificuldade de ceder e abrir mão de uma vida, né? Então, mais uma vez, ela vai pra janela, ela olha aquele casal que tá na janela, tendo uma vida incrível, aquela vida romântica que ela gostaria de ter, ela não pode ter porque ela tá tendo que cuidar do pai. Ela quer viajar, ela não pode porque ela tem que cuidar do pai. Todas as tentativas dela são falhas, e pra piorar, ela ainda tem que lidar com essa grande rejeição dele, do Anthony falando toda hora que ela não é boa o suficiente, que ela não é a melhor filha do mundo, que ela quer roubar o apartamento dele, que na verdade é o apartamento dela. Ela tem que engolir tudo isso, e ela faz isso porque ela ama incondicionalmente. Por outro lado, temos o Anthony, que também ama a filha incondicionalmente, mas que ele tem um bloqueio, que aqui é muito óbvio, que é a demência, que é essa mente que tá se esfarelando. Ele não consegue saber direito quem são as pessoas, ele não consegue confiar em ninguém. E a gente vai se aproximando até do fim do filme, onde ele não consegue confiar nem nele mesmo. A dificuldade de amar, a dificuldade de manter essa relação aqui, é o que torna o filme, na minha opinião, tão sofrido e tão difícil de engolir. O Anthony aqui, ele tá muito sensibilizado. Inclusive, a gente vê isso naquela cena dos tapas, né? Naquela cena onde ele realmente, ele apanha, né? Ele apanha por não se lembrar, ele apanha por não ser bom o suficiente, e ele fica ali pequeno. Ele mostra pro mundo o quão sensível e o quão pequeno ele tá diante da imensidão que é a mente dele, onde ele não consegue de fato se encontrar. E aí ele enxerga no Paul como um adversário. Para ele poder amar a filha, ele não pode ter ninguém no caminho. E o Paul é essa pedra no sapato. O Paul representa essa pessoa que pode tirar a Anne a qualquer momento da vida dele. Então o Paul passa a ser uma ameaça. Por isso que, no meu ponto de vista, ele acaba sempre colocando o Paul como se fosse o vilão da história, né? Ele acaba vendendo essa imagem de que o Paul é uma pessoa agressiva. Mas nas cenas onde está só o Paul e a Anne, você vê que não é bem essa história, como eu já falei. E tudo isso vai culminar nessa mente cansada que tenta se defender. E esse amor incondicional, ele é mostrado em todas as vezes que ele diz pra Anne: Anne, não vai embora, fica aqui comigo. Eu preciso de você aqui. Então, por vários momentos, ele mostra essa necessidade, ele mostra
mostra que ele precisa da filha. E isso acaba dificultando as coisas pra todo mundo. Porque ele não quer perder a filha tem muito medo de perder o pai, mas ao mesmo tempo, perder o pai seria uma libertação. E aí fica essa sensação horrorosa de a minha libertação significa o meu maior sofrimento, que é a morte do meu pai. E aí isso tudo é muito difícil. Daí a gente caminha pra cena final, onde o Anthony tá já no quarto do hotel. A gente entende, então, que tudo aquilo talvez possa ser ele viajando dentro da própria mente para tentar entender como ele foi parar ali. Até porque os atores que estão ali no final, eles voltam várias vezes durante o filme. Então a gente sabe que a história está sendo contada a partir deste momento. Até porque eles apareceram lá no começo do filme, como é o caso da própria Catherine. Nesse momento ele diz, para mim, o que é a frase mais difícil, assim, é a mais profunda e mais incrível do filme, que ele fala: eu me sinto como uma árvore que está perdendo as suas folhas. I feel as if I'm losing all my leaves. A árvore é o que, senão um dos maiores símbolos de ciclo da vida que a gente tem. E esse momento onde ele se sente como perdendo as suas folhas, é mais uma vez ele perdendo tudo que tem. E isso inclui a própria memória. E ele fala: eu não sei mais quem eu sou. Então, realmente, esse filme ele é muito dolorido, porque você vê, e assim, a interpretação do Anthony Hopkins nessa cena é de destruir. Eu terminei essa cena assim, debulhando em lágrimas, porque eu reassisti a cena, logo que eu terminei de assistir o filme, eu abri no YouTube a cena, pra assistir a cena de novo, e chorei de novo, porque ela é muito profunda. Ele inclusive pede ali, ele fala que ele queria a mãe dele, ele se apoia na Catherine, e aí o filme termina com o que pra mim é uma lição que é clichê, mas que é real e muito tocante, que é a Catherine fazendo carinho nele, falando: olha como tá ensolarado lá fora, a gente tem que ir lá fora aproveitar, porque a gente não sabe quando a gente vai ter outro tempo tão bonito. E quando esse tempo bonito vem, às vezes ele não dura muito. Pra mim, isso é uma grande lição de como a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem saúde, cabeça, memória e principalmente a presença das pessoas que a gente ama. Então esse filme realmente pra mim é um presente, assim, de 2020 para 2021. Eu fiquei muito, muito feliz de poder assistir e talvez esse vídeo que eu gravei seja mais para entregar para o mundo, assim, o quanto eu fiquei tocado pela obra, o quanto eu fiquei contente de ter assistido esse filme. Mas me fala aí o que vocês acharam dessa análise, dessa análise mais profunda, e principalmente o que vocês acharam de me ver falando sobre filme, porque até então eu tava falando sobre livros, ou sobre livros que tinham virado filme, e agora eu peguei uma peça de teatro que virou filme, e vim aqui tentar me arriscar a fazer uma análise mais profunda. Espero que depois da edição o vídeo fique menor, porque no total da gravação aqui deu mais de meia hora. É isso, pessoal, muito obrigado, deixem seu like, seu comentário, se você gostou, compartilha, e vai me ajudar muito. E muito obrigado a todos os meus amigos que estão me apoiando tanto, assistindo todos os vídeos e comentando, vocês são incríveis.